aqui no lugar da igreja, né? No lugar da igreja, que está no mundo que está sendo atropelado por cavalos furiosos, né? O que isso significa para nós aqui? Para aquelas igrejas lá da Ásia Menor, para todas as igrejas da história, para nós e para os cristãos do futuro. O que isso significa? Violência, fome, pragas, e aqui por pragas você pode colocar as pragas de um modo geral, né? Doenças de toda forma, que estão voltando, né? Esses dias eu vi um cientista falando, não sei quantos anos atrás, aí, na época da penicilina, um pouquinho de penicilina resolvia. Hoje você tem que colocar um super antibiótico e tal para enfrentar a mesma doença, e parece uma guerra meio perdida, né? Porque essas doenças vão voltar com mais força e nós teremos que usar drogas mais fortes ainda. Quem produz alimento, né, está cada vez tendo que usar mais droga, como é que chama? Os agrotóxicos, né? Pesticidas e tal. Quer dizer, então nós estamos numa guerra contínua contra pragas, tanto na agricultura como nos animais, como nós mesmos, né? Basta ver aí um vírusinho da gripe, né? O estrago que faz, né? Eu lembro quando nós tivemos aquela primeira crise aqui da gripe, que o irmão Josemir falando para nós, ele falou: gente, falar a verdade para vocês, a medicina tá assustadíssima, porque um vírusinho mequetrefe, um coisica de nada, né? Já alvoroçou todo mundo. Imagina se fosse um super vírus, uma super bactéria, né? Então nós estamos do lado de cá olhando isso, né? E contra ali o nosso irmão, eu vou colocar aqui também dominação, né? Quando ele der o curso de Apocalipse o ano que vem, daí ele defende a tese dele. Veja só, irmãos, quando estas coisas começaram a acontecer? Sempre. Quando não aconteceram? Elas podem ser intensificadas ou não, né? Então, ao invés de procurar aqui, como faziam os antigos estudiosos do Apocalipse, qual é a era do cavalo, qual é a era do não sei o quê, eu posso propor, né, que a gente entenda que da permissão de Deus, da soberania de Deus, Ele está permitindo que esses cavalos furiosos, cavalos é símbolo, atropelem e pisoteiem o mundo. Então, nunca superaremos a violência por meio das nossas bestas, por meio dos nossos tiranos. Nunca superaremos a fome. Nunca superaremos a fome. Nunca superaremos as pragas. Porque esse é um juízo, ou a abertura, ou prenúncio do juízo de Deus sobre o mundo que crucificou o seu filho. Tá? A igreja está aqui, e ela será tocada por estas coisas. Em que sentido essa visão nos consola? Nosso Senhor venceu. Estas coisas não querem dizer que o plano de Deus corre risco, ou que o calendário de Deus, ou o projeto de Deus para a história esteja sendo atropelado por forças fora de controle. Ao contrário, nosso Senhor está sentado no trono. Estive morto, mas eis que vivo, né? E dou a vitória, né? Eternamente e tal. Ao que vencer, sentará comigo no meu trono e tal. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que todas essas forças estão sob o conhecimento de Deus, sob permissão de Deus, até o tempo em que Ele julgar necessário. O próximo selo vai mostrar a igreja que nós costumamos chamar de igreja triunfante, né? A igreja triunfante é aquela que já morreu, aquela que já está com o Senhor. Vai mostrar a igreja triunfante apelando a Deus e dizendo: até quando, Senhor?
E o Senhor responde: até que se cumpra o número daqueles que hão de ser salvos, ou que hão de morrer pelo testemunho de Jesus. Então vai dizer claramente que, embora sejam cavalos furiosos, eles estão sob o governo de Deus, sob a permissão de Deus, sobre o tempo de Deus. E o dia que Deus disser basta, bastará. Lembra que em Zacarias, os cavalos já são mostrados como cumprimos a tarefa. Lembram disso? A terra está toda calma e tranquila. Aquele calmo e tranquilo não significa paz. Pode significar, já cumprimos o que o Senhor mandou fazer. E então Jerusalém clama: até quando, Senhor, não te lembrarás do teu povo? E então o Senhor vem para livramento do seu povo. Então a ideia aqui pode ser semelhante a essa, né? Deixa eu ver ele primeiro, depois aqui. Eu poderia imaginar que essa visão dada a João ali seria uma visão do princípio ao fim. Pode ser, né? Eu estou... Uma vez que isso vem acontecendo, sim, já é a história... morte lá de Caim e Abel e o decorrer vem... Okay. Nesse sentido, sim, né? Por isso que eu pergunto, quando que na nossa história não houve isso? Pois é. Tá? Agora, se a gente adotar a crítica de Daniel dá a entender que esses poderes vão se intensificando, né? Começa com o urso, o leão e depois um monstro terrível. E também o espírito do anticristo, né? Pode ser que a sociedade humana, na sua relação com Deus, ou na sua não relação com Deus, esteja caminhando para uma maturação, né? Que também corresponde à ideia do Evangelho, do Apocalipse também, quando fala que a colheita está madura, né? Então pode ser que tudo isso esteja caminhando para um clímax, né? E não para uma, ao contrário do que até cristãos pensam, caminhando para a paz, né? O mundo do futuro. Muita gente fala para mim: o ser humano está evoluindo, quem sabe no futuro não serão necessários, né, exército, leis e tal, porque o ser humano respeitará o seu próximo e tal. Não, infelizmente a Bíblia não nos dá essa ideia. Ela dá a ideia de que o mundo contra Deus amadurece na sua malignidade, na sua maldade. Parece que para mim o principal problema de acreditar no anticristo, embora eu estou mais pendendo para esse lado, a cor branca parece que mistura um pouco, né? Eu não sei se a cor branca pode dar a ideia de poder também, talvez poderíamos olhar esse lado, aí poderia encaixar no anticristo. Agora, você fala dos governos, por exemplo, na época que foram escritas essas cartas, eles estavam sob o poderio de Roma, o que parece uma coisa assim muito terrível, né? E hoje parece que a gente tem dificuldade de ver essa dominação que você falou dos governos, né? Mas a nossa dificuldade principal é porque nós somos bem alienados, né? De maneira geral, com respeito às dificuldades do mundo, né? Nós não estamos muito conscientes, por exemplo, da fome. Eu lembro que acho que em 2013, 2012, eu vi um vídeo antigo lá do Jornal Nacional que mostrava pessoas morrendo de fome, que isso era no governo de Fernando Henrique, não lembro o ano. E eu falei assim, não sei se você lembra, eu chorei e falei assim: onde que a igreja estava, onde que a gente estava nessa época? A gente não viu isso, né? Então, assim, as pessoas morrem de fome mesmo, né, no Brasil. Eu não estou consciente disso, porque eu não tenho esse problema, né? Então, eu não estou consciente dessa dominação, eu não estou consciente que as pessoas estão morrendo de fome. E, de repente, a gente pode encarar essa dominação aí toda e esses outros cavalos que vão surgir. Onde há fome, a gente sabe que há violência. Sim, essas coisas estão interligadas. Então, elas estão todas interligadas, né? Sim. Por exemplo, pragas, isso envolve pesquisas, né? Nós estamos com um congelamento de 20 anos para saúde e educação. Isso vai envolver pesquisas, vão ser cortadas para a gente não poder fazer. As pragas vão aumentar. Então, assim, estão interligadas, né? Então, de repente, essa dominação, ela vamos dizer que é uma nuvem
bem grande e as outros cavalos são setas pequeninas. Assim. Veja, a gente, na visão, eu não sei por qual razão, mas assim foi, né? Cavalos que representam força, um animal temido na guerra, forças, poderes, né? E divididos em 4 para talvez identificar cada uma dessas coisas. Agora, aqui embaixo, como nós separamos essas coisas? Né? Exatamente. Violência, política, economia, fome, os problemas todos que nós enfrentamos, parece que nós deveríamos estar caminhando para um paraíso, né? E estamos, na verdade, construindo um inferno insuportável. Né? E isso é global, né? Como se todo o mundo caminhasse para um grande fracasso, né? Um grande fracasso. Quer dizer, todos os nossos sistemas, na verdade, estão fazendo água. Né? Agora, tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. Não dá para isolar nada. Eu tenho que ir caminhando para o final, eu vou usar essa palavra da Irene para fazer uma seguinte observação. Nós devemos olhar o Apocalipse a partir do chão. Nós não estamos no céu ainda, nem estamos perseguindo cavalos. Tipo assim, meu Deus, onde está o cavalo? João falou que ia ter um cavalo. Cavalo, Senhor, me mostra o cavalo. Não é essa a questão. Nós estamos na história. Nós estamos imersos nesse mundo que está empesteado de cavalos furiosos destruidores. Né? A postura que eu quero refutar e a postura que eu quero recomendar são estas. Eu tenho visto que muitas vezes cristãos, e mesmo estudando o Apocalipse, se comportam como resignados. Como se nós pensássemos assim, e isso é muito comum entre nós. Né? Estou falando entre nós de modo geral, obviamente, não estou querendo dizer ninguém nominalmente. Mas é muito comum que a gente pense assim, isso é assim mesmo. O mundo está destinado ao pior mesmo. Então, quanto pior ficar, melhor. Jesus vem mais rápido. Né? Essa indiferença em relação ao mundo, essa indiferença em relação ao povo, em relação à dor, em relação às lágrimas, em relação ao sofrimento. Então é muito comum. É muito comum, por exemplo, quando você quer se conscientizar do mundo, você fala, mas isso é assim mesmo. Isso vai de mal a pior mesmo. E o próximo governo vai ser pior ainda. Né? Nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma coisa entre Deus e o mundo. Ele vai mandar todo mundo para o inferno mesmo e tal, e nós estamos aqui de uma linha pronta para subir. Nós queremos a trombeta. Enquanto não toca a gente, né? Tá achando até bom mudar o Exatamente. Até uma certa assim, quero mais que se exploda mesmo, que pegue fogo logo. Quanto pior ficar, mas assim, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Né? Eu quero dizer para vocês que João aqui, não em nenhum momento se referiu à igreja. Ele não fala da igreja aqui. Né? Ele está falando da violência e da dor no mundo. E ele está advertindo a igreja com respeito a isso. Porque a igreja está no mundo. E a igreja tem que se doer. Ela sendo emissora do Cordeiro de Deus, que apesar de trazer como consequência a espada, é a verdadeira paz, é o anúncio do reino de Deus, a igreja ainda está aqui para proclamar o reino de Deus. Então a igreja não pode ser indiferente. Não pode ser indiferente à violência, à fome, à dominação e a esses cavalos que pisoteiam os nossos semelhantes. Né? Então prestem atenção que nós devemos ler o Apocalipse com o pé no chão. Né? O Juan Stani falava assim, João viu o céu, mas o pé está no chão. Ele lembra que as igrejas dele lá estão comprando cevada por não sei quantos denários. Ele está fazendo uma crítica ao império. Ele não está falando apenas dos santos vestidos de branco. Né? É uma mensagem para o mundo. Né? Como nós estamos aqui ainda, nós temos que ver o mundo como pisoteado. O mundo não está pisoteado. Aonde nós vamos achar esperança nesse nosso mundo do século XXI? Né? Onde nós vamos dizer, não, vamos por aqui que aqui vai dar certo. Esse partido, esse governo, aquele modelo, esse modelo, onde? Né?
Você arruma uma coisa, passa um cavalo e destrói tudo. Você arruma outra coisa, né? Quando você pensa que agora, não, passa outro cavalo e destrói tudo. Esse é o mundo. Né? E nós não podemos ser indiferentes ao príncipe da paz. E a sua obra no mundo, que não é destruir, é salvar. Se nós não guardarmos esses cavalos para o futuro, lembra quando eu falei em aulas passadas que parece que o Apocalipse está trancado lá longe, assim, e um dia alguém vai abrir a porta e esse treco vai invadir a história? Não, o Apocalipse está aqui, agora. Nós estamos no mundo pisoteado. E a obra de Cristo aqui não é destruir, é salvar. Né? Se for ali, seguindo a tua tese, é aquele que veio para vencer, e ele está ali no mundo. Né? Independentemente, né, da identidade do cavalo, Cristo está no mundo, e ele está ganhando o mundo para Deus, e nós somos seus agentes. Diga aqui depois ali, daí Cristo falou para nós que acima da nossa necessidade de comer e de vestir, está buscar o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante que após o sermão profético, lá, o Mateus 24, na descrição da vinda de Cristo, as nações serão julgadas de acordo com aquilo que fizeram com aqueles que precisavam. Aquele que estava com fome, aquele que estava com sede, aquele que estava preso, aquele que estava doente. Né? Quer dizer, nosso compromisso é com o reino de Deus e a sua justiça. E isso se evidencia naquilo que nós fazemos ao nosso próximo. Mas esse texto, irmão, é apócrifo. Ele não... Eu não sei se está em todas as Bíblias, ele é apócrifo, esse texto é duvidoso e tal, né? Eu tenho medo de ler esse texto. Meu pai sabia esse texto de cor, né? Nunca mais vou poder esquecer esse texto, que meu pai sabia de cor, e ele falava, meu Deus, tem misericórdia de nós. Né? Como nos por isso que ele levou até pessoas para morar na casa dele. Meu pai era louco. Diga, irmão. Em cima de tudo isso aí, eu estava pensando aqui naquele trecho ali embaixo, na terra, de reino contra reino, Mateus 24, falou, nação contra nação. Eu fico vendo a quantidade de igreja contra igreja na internet, por exemplo, lutando uma guerra civil, né? Então, assim, é a obra do cavalo vermelho. Então, tirar a paz dos homens. Percebe ali o que está acontecendo, né? As pessoas se degladiando na internet. Sim. Pastor contra pastor, igreja tal contra igreja tal. Tem mais. É a obra, então. É isso aí. É o cavalo pisoteando. Né? E nós aqui, né, ovelhas no meio de lobos, seguindo o nosso Senhor. Né? Próxima aula a gente continua, eu sei que foi muito corrido e tal, né? Pensem, né, sobre isso. Né? Nós vamos ter diversas assim, né, opções, né, de interpretação, mas agora é nossa 10h30, não, vocês terminaram. Senhor nosso Deus, te agradecemos por sua infinita graça, tua infinita graça, Senhor, que nos consola nesse mundo pisoteado, nesse mundo de escombros, nesse mundo que não nos oferece descanso. Nós voltamos nossos olhos para o Senhor. Tua palavra diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Senhor, dá-nos esta capacidade refinada de termos pés no chão e olhos no céu. Um olho no céu, Senhor. Atento à tua palavra, atento ao teu chamado e à tua direção. Sê conosco, sê com a sua igreja. Nós pedimos em teu próprio nome. Amém. Amém, meus irmãos.